junho de 2017. Imagino que vocês já estejam bem cansados, com todo o esforço já, de certa maneira, depositado em algumas provas do colégio, de alguns simulados do cursinho, estudando, fazendo os exercícios em casa. É isso aí, é essa pegada, pessoal. Não vamos esmorecer, não. O ano exige isso, é o ano de vestibular, ele é um pouco diferente dos demais, não tem jeito. Isso não quer dizer que você deva simplesmente abandonar toda a sua vida social, que você deva, enfim, ficar apenas trancafiado em casa fazendo exercício de física, Deus me livre, né? História é muito mais legal que física, mas mesmo história talvez seja um pouco cansativo, né? Aquela leitura, talvez, né, pessoal? Não sei. Mas, de qualquer forma, pessoal, é importante que você recarregue suas baterias aí nessas férias que estão se aproximando. Estamos a um mês delas, né? Alguns demoram um pouquinho mais, né? Ficam até a segunda, terceira semana de julho aí, seus respectivos cursinhos, né? Mas, de qualquer forma, em algum momento vocês dão uma paradinha, né? E isso é muito importante. Aproveitem, recarreguem as baterias e retomem com tudo em agosto. Eu vou começar a dar uma pequena palhinha aí do conteúdo, né? A gente pode pensar já em ir conversando um pouquinho sobre a Idade Média. O que eu quero dizer já agora, né, eu já disse em outros vídeos, mas enfim, vou retomar esse assunto, é que a Idade Média ela pode ser dividida em dois ou três momentos. A gente sabe que a Idade Média, como um todo, né, é uma definição europeia especificamente. Quem vai organizar ou basicamente pensar nessa expressão são os renascentistas, né, dos séculos 14, 15, 16. E não por menos, a gente pode imaginar que eles viveram na baixa Idade Média, na virada da Idade Média para a época moderna, séculos 14, 15 e 16. Ou seja, se a Idade Média vai do século 5 ao 15 e a época moderna dos séculos 15 ao 18, nós temos aí os renascentistas caracterizando-se ou se posicionando aí no período, na cronologia, bem na transição, né? Bem na transição de um período para o outro. Então, estes homens, estes intelectuais, artistas, imaginavam que a Idade Média não serviria absolutamente para mais nada além de separar a antiguidade da época moderna. Época moderna, inclusive, modernidade, mundo moderno, que também é uma expressão renascentista, é claro, né? Eles queriam desdenhar, acabar com o período anterior. Claro, se autopromovendo, se imaginando como uma vanguarda de um novo período, de uma nova era que estaria sendo inaugurada por eles. Imaginando e interpretando o mundo em que viviam como um mundo mais humanista, mais racional, mais otimista, estes renascentistas acreditavam, ou de certa maneira se contrapunham à chamada Idade Média, dizendo que esta era só trevas, que era um período obscuro, um período em que nada se produziu, o que evidentemente é um exagero. E é um erro até, né? A gente tem uma forte, importante filosofia agostiniana, tomista, as universidades, nós temos até ciência sendo desenvolvida de uma maneira bastante importante durante a Idade Média. Então, não. É óbvio que a Idade Média não pode ser uma idade de trevas. Não pode ser uma idade em que nada aconteceu. Muita coisa aconteceu e também muita coisa aconteceu em termos culturais, ao contrário do que diziam os renascentistas. Mas, pense bem, Idade Média, ou seja, apenas um período que vai da antiguidade à época moderna. Não serve para mais nada. São 1000 anos que os renascentistas diziam ser lixo. 1000 anos, 1000 anos de história, por pior que seja, não dá para imaginar que nada aconteceu. Esta Idade Média, este período, enfim, que didaticamente nós entendemos ou nós utilizamos como
em termos didáticos, né? Esse nome ali é escolhido, ele é mantido em termos didáticos porque ele é consensual, pode ser dividido aí em 2 ou 3 períodos. Eu acho que eu já falei isso, né? Não sei, mas 2 ou 3 períodos. O primeiro período, o momento mais, a divisão mais tradicional é aquela que vai do século V ao século X, como sendo a Alta Idade Média, período de formação e consolidação do feudalismo, sistema feudal. A gente já vai conversar sobre o tal sistema. E do século X ao século XV, chamada Baixa Idade Média, período de crise do feudalismo. Agora, tem uma outra divisão que eu acho muito mais interessante, eu propriamente dito, eu acho muito mais interessante, que é aquela que divide a Idade Média em 3 subperíodos, digamos assim. A Alta Idade Média que iria do século V ao século IX, tá? A Idade Média Central do século IX ao século XI e a Baixa Idade Média do século XI ao século XV. Agora, tudo isso pode não ser assim. Lembra que essas divisões são completamente artificiais. Elas são normalmente para efeito didático. E elas só servem para determinada história, para a história pontual da Europa Ocidental. Não vale para mais nada. E mesmo assim, a gente pode também entender que se algum historiador quiser pensar numa alta Idade Média, começando no século III, por exemplo, quando o Império Romano começa a entrar em decadência e dentro do próprio Império Romano vai se engendrando esse tal sistema feudal, tudo bem, é uma opção. Século III, então, começa a Idade Média. Eu já vi vários textos levando em consideração o século III como o início da Idade Média. Então não tem problema nenhum. Aí você pode perguntar assim, pô, professor J, você está me confundindo. Tudo bem, estou aqui para isso. E depois a gente descomplica. Na verdade, pessoal, a gente pode pensar o seguinte, de fato, a história não é tão simples assim. Ela é muito mais complicada do que a gente imagina. Mas a gente pode descomplicar se a gente entender que a nossa própria história, ela não é completamente objetiva. Muito pelo contrário, nós temos mudanças até na nossa sociedade, mas elas são muito lentas. Para pensar num ponto de partida de tais mudanças, a gente pode entender, por exemplo, que determinados eventos são mais importantes do que outros, mas eles podem ser para nós, para mim, para você, talvez não sejam para um chinês, para um indiano, para um árabe, que tem culturas completamente diferentes. E mesmo dentro da nossa cultura, talvez alguns eventos sejam mais importantes para algum historiador ocidental do que para outro historiador ocidental. Então, pessoal, vamos mais ou menos, então, entender o seguinte. A Idade Média é um momento que vai surgindo na Europa, desde a crise do Império Romano, e aí a gente pode entender séculos 3, 4, 5, até a crise do próprio sistema feudal. Estão imaginando aí séculos 14, 15, até 16, beleza? Então, dentro desse espectro, dentro desse contexto, a gente pode brincar com uma série de informações, tá? O importante é que a gente não perca o foco. A gente imagina mais ou menos este período. Ao longo deste período, que pode começar num século ou no outro, começar num século ou no outro, não sai muito também deste início e deste fim. Pode começar no século 3, 4 ou 5, pode terminar no séculos 14, 15, 16, mas não vai sair muito dessa lógica, desse contexto. É um sistema caracterizado pela sua ruralização, pelo seu baixo comércio, pouca intensidade comercial, pela descentralização política, senhores feudais, os nobres comandando os seus espaços de uma maneira independente e autônoma,
com os reis que estão se enfraquecendo ao longo do auge desse sistema feudal, né, durante, por exemplo, essa Idade Média Central, e de uma igreja cada vez mais poderosa, que vai, de certa maneira, se assenhorando política e culturalmente da Europa Ocidental como um todo, depois que cai o Império Romano. Então, mais ou menos, essa é a lógica, né, do período que a gente vai conversar um pouquinho daqui para frente, beleza? Então, ó, abraços, beijos para vocês e vamos